Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 88 do Supremo Cast. Espero que esteja tudo bem com vocês por aí, ouvintes. E Chico, Francisco Menezes, como é que tá tudo aí? Tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Carol, a minha pergunta é: os escritórios de advocacia do Brasil estão prontos para realizarem trabalhos investigativos ou esse tipo de coisa só fica mesmo em filme americano? É verdade, Chico. Inclusive, quando a gente assiste a esses filmes, essas produções de séries americanas e tudo, a gente fica imaginando, né? Será que é assim mesmo? Será que quando eu for advogar, eu vou me deparar com esse cenário? Chico, dá uma introdução no nosso tema de hoje para o nosso ouvinte entender do que a gente está falando aqui. Vamos lá. Nos filmes e séries americanos, Carol, vemos frequentemente advogados assessorados de uma vultosa estrutura investigativa, possuindo muitas vezes seu próprio corpo de peritos, além de atuarem como verdadeiros investigadores, inquirindo testemunhas, coletando provas, reconstituindo o fato a favor da defesa, juntamente com os órgãos encarregados da persecução penal. Tal retrato da atividade advocatícia é quase sempre atribuída à natureza fantasiosa da ficção, está muito longe da realidade da prática penal brasileira. Ou será que não está? Crescem cada vez mais os trabalhos acadêmicos e as iniciativas profissionais que clamam por uma postura mais ativa da advocacia criminal investigativa. Seja em uma investigação defensiva criminal a favor do acusado, da vítima, ou ainda em contextos corporativos, colaboracionais ou negociais, atividades até então bem diferentes da advocacia penal clássica. No ano de 2018, o Conselho Federal da OAB elaborou o polêmico provimento 188, regulamentando a prática, ainda que superficialmente, o que aprofundou o debate. Afinal, a advocacia criminal defensiva é possível no Brasil? A atividade é constitucional? Haverá concorrência acirrada com a polícia judiciária? Os escritórios de advocacia estão prontos para desenvolver a atividade? Para responder a estas e outras perguntas, chamamos dois especialistas sobre o tema aqui no Supremo Cast, né, Carol? É isso, Chiquinho. E antes de eu te passar a palavra para você apresentar os nossos convidados de hoje, tá faltando uma pessoa aqui, né, para apresentar esse cast com a gente. Exatamente. O Bruno Zampier, infelizmente, está adoentado, está com uma gripe forte, aparentemente não é Covid, mas de qualquer forma nós desejamos melhoras para o nosso colega, que ele volte em breve a compor os quadros do Supremo Cast. Sabemos que no próximo episódio ele estará aqui. Você faz falta, meu irmão. Faz falta. Eu já estou com saudade e tenho certeza que você também, Chico, e os nossos ouvintes também. Com certeza. Chico, quem são os nossos convidados de hoje? Fala pra gente. Vamos lá. Primeiramente, Gabriel Bulhões Nóbrega Dias é advogado criminalista, head do projeto ethosbrasil.org, autor do livro Manual Prática de Investigação Defensiva, um novo paradigma da advocacia criminal brasileira, professor de pós-graduações, pós-graduado em Ciências Criminais pela UCAM e em Direito Penal Econômico por Coimbra. Doutor Gabriel, muito obrigado por fazer parte deste nosso cast, nessa discussão tão necessária no contexto brasileiro hoje. Já já eu te passo a palavra. Quero só apresentar agora Cristiano Campidelli, nosso professor de Direito Processual Penal no Supremo, delegado de Polícia Federal e professor da turma de Investigação Defensiva no Supremo TV. Um abraço também para o Campidelli, que também nos presenteia com a sua presença e com a sua sapiência nessa discussão. Primeiramente, doutor Gabriel, muito obrigado pela sua presença aqui. Um prazer enorme estar aqui, professor Francisco, professor Cristiano, professora Carol. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer também o convite ao nosso querido professor Bruno Zampier, que infelizmente não pode estar aqui presente hoje, mas que nas próximas edições com certeza voltará a brilhantar esse, como é que eu posso dizer, exitoso projeto de podcast que é o Supremo Cast, já encaminhado agora para a 88ª edição, salvo engano, não é isso? Exatamente. Então, já se mostrando aí uma tradição
na discussão jurídica brasileira. O professor Cristiano, não tinha tido a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, ainda que virtualmente, nesse primeiro momento, mas já conhecia a obra, né? Sei que é um exímio profissional, um estudioso do tema, alguém que está colaborando ativa e intensamente para os avanços, né? Tanto teóricos quanto pragmáticos, que, enfim, cada qual com os seus desafios hoje se apresentam como um novo paradigma, né? Eu acho, na advocacia criminal, entre outros fatores mais que o Supremo, dentre outras instituições de ensino, né, vem trabalhando para poder formar as gerações, né? Eu ia dizer a nova geração de profissionais do direito, mas todos nós estamos sendo e vamos ser cada vez mais impactados por essas mudanças em uma velocidade cada vez maior, e não somente os graduandos ou os jovens advogados. Então, tem que ser uma preocupação de toda a advocacia, eu diria, né, já puxando a sardinha aqui para o meu lado da história, mas eu iria além, eu diria também para todas as carreiras, né, das instituições que compõem o sistema de justiça criminal. Então, com isso, eu agradeço novamente a presença e estou aqui à disposição, enfim, para somar no que puder. Excelente. E, professor Cristiano Campidelli, é sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Supremo Cast. Acredito que é a sua terceira participação, não é verdade? É a quarta, meu amigo. A quarta. Talvez eu seja o primeiro a estar aqui 4 vezes. Olha, tem que conferir isso aí, tá? Eu também acho que é o primeiro. Inclusive, mas aqui, Chiquinho, obrigado demais pelo convite, tá? Você, Carol e doutor Gabriel, um prazer estar participando aqui desse cast contigo. Acredito que você seja o pioneiro, um dos pioneiros desse assunto aqui no Brasil. É um assunto da maior relevância. Eu me interessei muito por ele, porque, por ser da persecução criminal, eu entendo que nós precisamos ter a chamada paridade de armas, né, dentro do sistema processual penal brasileiro. Isso me parece muito claro. E a investigação defensiva, esse polêmico provimento 188, do qual a gente vai falar aqui, ele acaba sendo uma resposta àquela resolução 81, lá do Ministério Público. Então, eu acho que é um tema assim, muito vivo, né? Um tema muito necessário, e eu tenho certeza que os nossos ouvintes eles vão se deliciar com as nossas discussões aqui. Muito obrigado pelo convite e pela honra de participar pela 4ª vez do Supremo Cast. Valeu. A gente aqui agradece demais a participação de vocês. É um prazer recebê-los aqui. E como vocês já muito bem falaram, esse episódio vai ser fantástico, porque a gente vai tratar desse tema, né, investigação defensiva, que é interessantíssimo e também muito polêmico. E eu, para iniciar o bate-papo aqui, já faço a primeira pergunta. E aí eu quero que o Gabriel responda e depois o Campi complementa aí também com as suas considerações. O que é, afinal, a investigação defensiva? Para quem está chegando agora no tema, do que se trata a investigação defensiva? Quais são suas finalidades, seus objetivos? Existem algumas espécies diferentes de investigação defensiva? Como é que a gente pode fazer esse panorama aí do tema para abrir o nosso episódio? Gabriel. Excelente pergunta, Carol. Eu poderia dizer que essa resposta pode ser comportada em um curso intensivo de imersão em vários dias ou em uma linha. Então, se eu fosse resumir assim em uma linha, eu diria que é a otimização da produção de elementos de informação. Isso aí por parte da advocacia. Então, seria a minha definição conceitual, digamos, hiper resumida, ainda sem as elementares do que esse conceito deveria trazer, né? Que aí a gente tem exatamente o artigo 1º do provimento 188, que descreve ali circunstancialmente qual é a definição desse instituto. Mas, no geral, o que a gente precisa entender, né, para, digamos assim, ter uma introdução ao tema, é que isso não interessa somente à advocacia criminal, tá? Isso precisa ficar claro para todos os ouvintes, enfim, para todos que estudarem esse tema. A produção probatória, a produção de elementos de informação na etapa pré-processual interessa a todas as searas da advocacia, né? Porque, afinal, todas as áreas da advocacia criminal, trabalhista, tributária, enfim, e aí por diante, né, ambiental, direito econômico, direito concorrencial, e, enfim, todas elas, quando forem analisadas a miúde, a gente consegue ver essa necessidade. Precisam de provas para lastrear suas teses jurídicas, para supedanear suas hipóteses, né, que são colocadas nas ações judiciais.
E, às vezes, também em ambiente negocial, né, como, por exemplo, foi tratado aqui na própria introdução, hoje nós temos uma incidência enorme da barganha penal, que não nasce hoje, né, vem lá da década de 90, ali com a 9.099, introduzindo ali no GECRIM alguns novos institutos, como o SUSI processual, né, a composição civil dos danos e a transação. Só que, embora a gente tenha a previsão pontual em várias outras leis, a gente tem, principalmente com a 12.850, a procedimentalização da delação premiada, que permitiu que ela aflorasse e se difundisse Brasil afora. Isso veio transformando num ritmo crescente a forma de se pensar a persecução criminal brasileira, né? E aí a gente teve outros reflexos, como foi mencionado da resolução 181, e eu complementaria com a 183, né, que vem dentro desse contexto geral, que sim, o provimento vem como uma resposta disso. Mais à frente a gente pode entrar em alguns aspectos mais históricos e de contextualização, né, do nascimento do provimento e da inspiração que foi a Itália para todo esse movimento que surgiu aqui. Mas a realidade é que, com o acordo de não persecução penal, né, trazido ali de uma forma bem atravessada com a resolução 183 do CNMP, mas, digamos assim, saneada, há discussões sobre isso, mas, no geral, é o que a gente tem, né, sedimentado, saneada com o projeto do pacote anticrime, né, da lei anticrime, que traz o ANPP para o plano legal, legislativo, e a gente tem hoje, eu vi um estudo do próprio CNMP, que fez uma comissão com promotores de todo o Brasil para fazer um estudo sobre perspectiva do que virá com a ANPP, e estima-se que de 70% a 80% de toda a demanda criminal no Brasil, talvez até o final do próximo ano, seja albergada pelo acordo de não persecução penal, pela barganha penal como um todo, né, e como um gênero. Então, isso altera, eu não quero me estender nessa resposta inicial, mas isso, só para concluir esse raciocínio, isso altera a forma de se pensar o processo penal. Porque o que eu tinha antes, que era a moeda de troca do processo penal, que era a prova, com todos os seus diplomas, né, digamos assim, regulamentadores, com a teoria da nulidade, com as regras de competência, e por aí vai, as regras do processo penal, que o palco era, né, o poder judiciário, ali mediado por um terceiro imparcial. Agora, a moeda de troca não é mais a prova, e sim um elemento de informação pré-produzido unilateralmente pela parte. E o que é isso, se não a investigação defensiva? Como obter o cidadão brasileiro, a pessoa jurídica brasileira, informações qualificadas, organizadas, né, elementos de informação robustos, de impacto cognitivo, se não por meio da porta que se abre com a investigação defensiva, a partir do suporte de peritos, de detetives, de ferramentas tecnológicas de todas as espécies e por aí vai. Então, se nós, né, nessa importação do modelo, vou colocar assim, do American Way of Life, né, de se fazer processo penal nos Estados Unidos para o Brasil, com a ANPP, sem identificar, né, fazendo aí uma espécie de mimetismo, sem identificar até mesmo situações fundamentais daquele modelo, como, por exemplo, o fortalecimento do modelo adversarial, né, que as partes elas têm proatividade, elas têm autonomia, elas têm independência, a gente vai ver com muito mais intensidade problemas que há muitas décadas são notados e estudados nos Estados Unidos, como, por exemplo, as pessoas que confessam crimes porque não têm a perspectiva, muitas vezes, de enfrentar um processo penal e sob o risco de ter uma condenação muito maior, né? As técnicas, por exemplo, de overcharge, né, para se forçar ali uma barganha com um excesso de imputações, muitas vezes ali descabido a priori, né, de identificação fácil. Então, problemas outros que vão nascer e que estão muito relacionados, né? A barganha penal, a investigação defensiva, o juiz de garantias, a cadeia de custódia e por aí vai. Então, não vou me estender muito nessa primeira questão para a gente avançar mais, mas seria uma primeira reflexão. Excelente. Camp, quer complementar? Quero sim, Carol, quero sim. Eu acho muito, muito interessante isso que o professor Gabriel disse, né? Essa questão de que a investigação defensiva ela não pode ser resumida apenas a uma questão criminal. Eu acho que até o próprio provimento 188 da OAB acabou resumindo um pouco, né? Quando fala que são aquele conjunto de investigações, aquele conjunto de atividades de natureza investigatória
em qualquer fase da persecução penal, de procedimento, grau de jurisdição, etc. Mas eu acho que é muito mais do que só persecução penal. Né? Quando a gente pensa em investigação defensiva, e estando na PF, eu acabo trabalhando em muitas investigações nas quais funcionam, nas quais atuam os maiores escritórios de advocacia desse país, eu vejo que eles têm um cuidado não só com a questão da persecução penal, claro, quando se trata de inquérito, eles estão ali acompanhando dia a dia e produzindo as suas próprias provas também, mas existe uma questão ainda maior, porque a investigação defensiva, ela não é apenas em qualquer fase da persecução penal, ela é até mesmo antes da persecução penal. A investigação defensiva, ela pode e deve ser feita no interesse do constituinte, no interesse do cliente, até mesmo antes de se instaurar um inquérito, até mesmo antes da notícia de fato, muitas vezes, chegar ao conhecimento da polícia ou do Ministério Público. Então, muitas vezes, o cliente procura o advogado e fala, olha, aconteceu isso. E, naquele momento, o advogado que está antenado com a investigação defensiva, ele já começa a prospectar ali as suas fontes de prova, a produzir mesmo provas, principalmente provas documentais, provas de imagens, uma série de informações. Mas, saindo um pouco do âmbito da persecução criminal, nós temos ainda, na questão do compliance, uma necessidade muito grande de investigação defensiva. Se a gente pensar, por exemplo, nos grandes desastres acontecidos aqui no nosso estado de Minas Gerais, se houvesse uma investigação defensiva preocupada com a questão do compliance, com a questão do cumprimento das normas, talvez muitas vidas tivessem sido poupadas e talvez grandes tragédias tivessem sido evitadas. Então, a gente precisa, sim, para além da persecução criminal, pensar também em uma investigação defensiva, muitas vezes protetora, protetiva, preparatória, no âmbito de compliance, por exemplo, de grandes corporações. E, claro, né, o professor Gabriel disse muito bem aí a questão do ANPP, do Acordo de Não Persecução Penal, e eu fiquei aqui imaginando também a relevância da investigação defensiva na questão da colaboração premiada. Nós sabemos que hoje não se pode condenar ninguém com base única e exclusiva na palavra do colaborador. Nós precisamos de quê? De mais, nós precisamos de provas. E a gente sabe que se a colaboração premiada não for efetiva, ela não terá as benesses anteriormente negociadas. Então, pensem na relevância de uma investigação defensiva no âmbito de uma colaboração premiada para prospectar fontes de prova, para obter elementos de prova, para, ao final, se tornar efetivo aquele acordo de colaboração premiada e aí sim obter os benefícios antes negociados de forma efetiva na sentença criminal. Então, assim, eu acho que a investigação defensiva ela é extremamente necessária no momento atual que nós estamos vivendo e, digo mais, os grandes escritórios de advocacia estão fazendo isso já há algum tempo e estão fazendo isso com muita propriedade, eu posso dizer. Muito bacana. Excelente, foi uma excelente introdução dos dois sobre o conceito da investigação defensiva e exatamente qual é o seu propósito que, digamos, transcende a própria persecução penal, né, propriamente dita, mas será que a gente poderia, para o nosso ouvinte que está entrando em contato com o tema pela primeira vez e o tema, de certa forma, é estranho porque soa completamente dissonante daquela advocacia criminal clássica, né, que simplesmente trabalha com a negação de autoria e a prescrição, será que vocês poderiam resumir, de certa maneira, as finalidades e as espécies de investigação defensiva, justamente nesses campos, tanto do compliance quanto a negocial, para termos um contexto didático para os nossos ouvintes e depois passar para os aspectos jurídicos e discussões constitucionais relevantes? Gabriel.
Antes de mais nada, eu queria registrar aqui a minha satisfação de ver o professor Cristiano, né, como a gente conversava há pouco antes de iniciar a gravação, de um local de fala privilegiado para tratar do tema, né, como delegado de Polícia Federal, então, que tem um contato com outra perspectiva, que enxerga pontos de vista que muitas vezes são ignorados, por exemplo, no olhar da advocacia, então que pode ter outros pontos cegos, mas que não terá os meus, por exemplo, e que certamente, né, traz aqui um contributo valorosíssimo, né, para o avanço dessa discussão, que afinal é muito nova. A gente não pode dizer que o tema é novo, né? O professor Baldan, ele publicou a primeira vez no Brasil em 2003, né? Ele fez o doutoramento dele com experiência na Itália e a partir daí publicou um artigo no País. Houve um abandono acadêmico, pode-se dizer assim, por mais ou menos 15 anos dessa matéria, e a gente ressurge ali em 2016, 2017 e principalmente depois de 2018, com a aprovação do provimento 188 para tentar correr atrás desse tempo perdido. Mas uma coisa, professor Cristiano, me chamou muita atenção na sua fala, e que eu, em algumas outras oportunidades, tive essa mesma reflexão, no sentido de que a advocacia de alta performance, ela sempre fez investigação defensiva. Ela pode nem chamar de investigação defensiva, ela poderia não ter um arcabouço teórico para tratar da investigação defensiva, ela poderia não ter, digamos assim, uma regulamentação, uma normatização sobre a investigação defensiva, ela poderia nem ter um aparato técnico muito bem estruturado para realizar a investigação defensiva, mas as grandes bancas, os grandes tribunos, os grandes e as grandes profissionais de advocacia sempre fizeram a investigação defensiva, né? E uma luta muito grande desde quando eu comecei a trabalhar esse tema, que, por exemplo, oportunidades como essa cumprem um papel fundamental na difusão, né? Como é que a gente difunde esse tema para que ele seja capilarizado, para que ele seja pulverizado da maior comarca do maior tribunal do país à menor comarca do menor estado do país, né? Para que isso não seja um diferencial competitivo, digamos assim, um plus num portfólio que vai servir como reserva de mercado dos grandes centros urbanos, das grandes bancas, full service, boutique, etc., mas que isso possa ser empregado para corrigir uma injustiça ali. Eu tô no Rio Grande do Sul, mas eu sou do Rio Grande do Norte, então, ali na menor cidade do Rio Grande do Norte, pelo jovem advogado que está iniciando sua carreira e que identifica na prática uma violação de um direito fundamental, um abuso de poder, né, um abuso do Estado de qualquer forma, de qualquer ordem. Então, o que a gente tenta, e o provimento ele tem um papel muito importante nesse contexto todo, apesar de que, e a história do provimento é um parêntese à parte, por assim dizer, que, por exemplo, ele nasce ali em 2017, com a proposição da OAB lá do Rio Grande do Norte. Na época eu presidia a Comissão da Advocacia Criminal, a gente fez um grupo de trabalho e tal. Tem alguns antecedentes, por exemplo, em 2016 eu vi na aula do Laboratório de Ciências Criminais do IBCCRIM, que eu coordenava à época, uma aula do professor Baldan, que é esse professor da PUC de São Paulo, que eu disse que publicou desde 2003 no Brasil, foi a primeira e isolada publicação que a gente teve sobre o tema. E aí, quando eu vi aquilo, eu já advogava e eu fiz, nossa, isso aqui é a solução de muita coisa dos problemas diários que eu enfrento, né? Isso aqui, não estou querendo vender a panaceia para ninguém, mas ele enfrenta, né? Ele tem uma interface com muitos problemas que existem no dia a dia da justiça criminal, da advocacia criminal. Então, eu passei a me preocupar e me interessar cada vez mais por aquilo, e ao final desse grupo de trabalho, como um produto, né, dessa iniciativa, a gente levou a proposição ao Conselho Federal em Brasília, da OAB, e a proposição originária ela tinha mais de 45 artigos, né? Ela não só fixava as bases de uma teoria geral, mas ela descia em alguns aspectos deontológicos, operacionais, né, técnicas especiais de investigação, algumas formas básicas ali de requisitos para operacionalizá-las e a questão do inquérito defensivo, dos autos de investigação defensiva, também alguns parâmetros mínimos ali. Só que, e também visava, na verdade, abarcar todas as áreas da advocacia. E aí, no meio dessa tramitação, quando eu tive um contato com o professor Baldan, chamando ele para dar suas contribuições, afinal era, enfim, a maior autoridade, praticamente a única que a gente tinha no país, e aí ele disse, Gabriel, por questões políticas, eu só vou assinar esse projeto
e aí depois eu vi que ele estava certíssimo, porque hoje a gente tem que lidar, quando vai, enfim, ter essas questões em vista com aspectos políticos e institucionais, né, que viabilizem as iniciativas, porque senão a gente nada e morre na areia da praia, né? Então, a gente fez o recorte para somente atingir a seara criminal, né? E depois de uma longa tramitação no Conselho Federal da OAB, a gente teve, por exemplo, passou pela Comissão de Direito Penal, com um parecer muito legal do Raimundo Palmeira, do Alagoas, passou pela Comissão Constitucional, teve um parecer muito bacana, primoroso, do professor Flávio Placieri, do Paraná. A gente teve uma relatoria final do doutor Juliano Breda, também do Paraná. Então, a gente teve avanços, né, significativos na tramitação interna do provimento. Só que ele se resumiu ao final, e aí foi um recorte do próprio plenário do Conselho Federal da OAB, que para viabilizar a aprovação do texto, deveria somente fixar as bases gerais, uma espécie de teoria geral do Instituto. E aqueles 45 artigos se transformaram em 7, né? E a gente teve o recorte de todo o resto para uma maturação vindoura que até o momento não sobreveio, né? E aí fica aqui, façamos nossa meia-culpa, aqui eu coloco a advocacia e a nossa alma mater, a OAB, né, que lança todos os profissionais da nossa classe a um desafio enorme para os quais nós não estávamos preparados, não estamos ainda, né, que tem uma interface delicadíssima com direitos fundamentais alheios, que lida, né, com um ramo, digamos assim, que até então era monopólio do Estado, né, então mexe com o corporativismo das instituições que já investigavam classicamente, em certa medida, em algumas ocasiões, pode mexer com o brio de algumas autoridades, né? Enfim, a gente lida com o ser humano, isso pode acontecer de todas as partes, então são aspectos que devem ser considerados também para a gente ter uma discussão madura sobre o tema. Mas aí, o meu recado final dessa segunda fala é que a gente está ainda pendente, né, em dívida com a advocacia e com a cidadania brasileira, que se fortalece com esse instituto, né, para que a gente tenha um manual deontológico, um manual de boas práticas, mais parâmetros para trazer segurança para o profissional que não deveria somente optar, né? Nos Estados Unidos a gente tem o Duty to Investigate, no manual de regras deontológicas da ABA. Então a gente tem um dever de investigar nos Estados Unidos, não é uma opção, não é uma prerrogativa. Se você não produzir todas as provas que poderiam ser produzidas por meio da investigação, né, nos Estados Unidos, o réu pode ser julgado indefeso, você pode ser condenado por patrocínio infiel, um julgamento pode ser anulado. Então, é uma forma de se levar isso muito mais a sério do que a gente até então leva no Brasil. Mas, digamos que seja um passo a passo que a gente está ainda iniciando, né? E esperamos aí que a gente lide cada vez com mais responsabilidade com esse tema que já vem se mostrando, né, com um potencial enorme de correção de injustiças, de correções de erros judiciais, com, enfim, várias situações que, por exemplo, o Innocence Project no Brasil já vem aí quase que aos montes apresentando semanalmente, né? Eu tenho notícias de iniciativas da Defensoria Pública do Ceará, do Rio de Janeiro, de São Paulo, que já estão aplicando isso no dia a dia e com resultados fantásticos, além de contatos diários que eu recebo de colegas de todo o Brasil, tanto tirando dúvidas quanto trazendo resultados, né, com relação a eventuais incorreções da persecução penal que possam ser trazidas com essa colaboração mais ativa da advocacia. Bacana. O Campidelli quer complementar? Quero. Por favor. Eu quero aproveitar aqui, só para entrar um pouquinho na questão das espécies, Chico. Uhum. Eu vislumbro nos estudos que fiz, inclusive lendo o próprio professor Gabriel Bulhões e outros estudiosos do assunto, eu vislumbro pelo menos 5 espécies da investigação defensiva. Uhum. Eu acho que a gente tem uma espécie de investigação defensiva stricto sensu, ou propriamente dita, ou originária, né? A gente pode usar esses nomes fazendo até um paralelo com outros institutos que a gente tem no processo penal. E essa investigação defensiva stricto sensu seria aquela no interesse mesmo de alguém que está sendo imputado, que está sendo objeto de uma investigação criminal ou de um processo criminal, ou que potencialmente será, né? Muitas vezes o sujeito, logo no dia do crime, já procura advogado para fugir do flagrante, e aí já começa ali essa investigação defensiva no interesse de alguém que é investigado, suspeito, indiciado, acusado, réu.
Essa é uma primeira espécie, me parece a espécie mais relevante, sob o ponto de vista até de ter sido a espécie tratada no âmbito, mais diretamente no âmbito ali do provimento 88 da própria OAB, mas a gente tem, eu vejo, pelo menos mais 4 espécies. Eu vejo uma investigação defensiva também dos interesses das vítimas. Tá? E aqui, já pegando um gancho aqui rápido, nessa questão da investigação defensiva stricto sensu, na investigação defensiva no interesse das vítimas, eu já quero trazer 2 exemplos aqui. No que tange a investigação defensiva stricto sensu, o próprio professor Gabriel Bulhões disse aí que ele, sendo do Rio Grande do Norte, estando hoje no Rio Grande do Sul, o sonho dele, o objetivo dele é fazer com que a investigação defensiva seja algo realizável do maior ao menor escritório de advocacia, do maior centro urbano ao último rincão do país, lá no Oiapoque ou no Chuí, né? Então, assim, eu quero trazer um exemplo aqui, Chico, Carol e Gabriel, da época em que eu ainda trabalhava na assistência judiciária municipal lá em João Monlevade, e chegou para nós um caso, eu era estagiário ainda, e chegou para nós um caso de um senhor preso por haver supostamente estuprado uma menor. E a família chegou, a esposa chegou, e nós começamos ali a nossa investigação defensiva ouvindo a esposa, e a esposa disse, olha, o meu marido, coitado, meu marido é impotente, ele não tem ereção há anos, ele teve uma doença e não tem ereção. E aí, imediatamente, nós deslocamos para a Delegacia de Polícia Civil de João Monlevade, onde esse senhor estava preso, era um senhor com mais de 70 anos, e ele estava preso lá, a cadeia pública era na delegacia à época, e quando chegamos, fomos ler o inquérito, e no inquérito, a menina menor narrava uma ereção, e que ele havia penetrado mediante ereção. E nós, então, fomos, né, conversar com vizinhos, para tentar ouvir. Então, assim, olha, o estagiário, o advogado, assistência judiciária municipal foram para a rua para conversar. A esposa disse, relatou algumas questões que parece que havia uma inimizade entre o pai da menina e esse senhor, e nós descobrimos, com conversa com o vizinho, com o parente, que havia uma dívida. O pai da criança devia a esse senhor. Então, nós solicitamos, após levantarmos todas essas informações, nós peticionamos no inquérito, e o delegado determinou uma perícia. E a perícia disse que o senhor tinha uma impotência que o impedia de ter ereção há anos, que era impossível que ele tivesse uma ereção. Então, nós desconstruímos com isso o depoimento da criança. E aí, a criança foi ouvida depois com acompanhamento de uma psicóloga, e ela disse o seguinte, foi o papai que mandou dizer aquilo. Então, olha só, lá nos idos de 1990, a gente fazendo investigação defensiva na assistência judiciária municipal. É o que eu vejo hoje, esteve aqui no Supremo Cast, o professor Anderson Marcelo Branco, defensor público, que faz isso, que vai para a rua. Sim. Então, inclusive, assim, episódio muito legal sobre as injustiças da justiça. Exato. Ele falou muito disso mesmo. Então assim, isso é espetacular. E aí, mudando para a segunda espécie, que é a investigação defensiva dos interesses das vítimas, eu queria ser o advogado daquela menina lá, Mariana Ferrer, salvo engano, naquele caso lá do Café La Musique. Aquilo que fizeram com aquela menina na audiência, aquilo é absurdo. Absurdo. Até hoje não consegui digerir aquilo. O juiz tratou como santo o autor e tratou como demônio a vítima. Não só o juiz, o Ministério Público, o próprio defensor dela. Então, aquilo foi um massacre. Eu sou alguém que faz interrogatórios, eu sou alguém que colhe depoimentos e colhe declarações. E, assim, hoje tudo isso é gravado. Então, a gente precisa ter respeito, tendo ou não uma câmera ligada àquilo que fizeram. Então, imagina aquele caso, eu queria ser o defensor dela para fazer a investigação defensiva dela naquele caso, sabe? Porque ali eu tenho certeza ali que tem muito mais coisa do que está naquela decisão daquele magistrado, sabe? Assim, estou falando do seu ponto de vista técnico, né? Falando do seu ponto de vista técnico e probatório, tem muito mais coisa ali. Mas aí, só para fechar, Chico, Carol e Gabriel, então, eu falei 2 espécies, né? Investigação defensiva stricto sensu, que é aquela
para defender interesse de alguém que é imputado num inquérito ou num processo criminal, a investigação defensiva dos interesses das vítimas. Eu vejo ainda a investigação defensiva corporativa, como citei, questão de compliance, né? Para você checar se os membros da sua corporação estão seguindo as normas que ela estabeleceu. Eu vejo ainda a investigação defensiva colaboracional, né? Para fins de acordo de colaboração premiada, porque ele tem que ser efetivo, senão seu cliente não leva nada. E a investigação defensiva negocial, que é por acordo de não persecução penal. Por quê? Porque quem tem mais informação no ANPP consegue melhor negociação. Isso é claro. Quem tem mais poder de barganha vai conseguir um melhor acordo. Né? O que a gente não diz assim, e falando já num âmbito mais amplo, quando o Joesley Batista chegou para negociar com o Janot, ele falou o seguinte: olha, eu te entrego de bandeja 300 de parlamentares, eu te entrego o último presidenciável que quase foi presidente do Brasil, e te entrego mais N pessoas de bandeja, eu só não quero ser preso, eu quero imunidade penal. E aí o Janot se viu naquela situação: puxa vida, ele vai me dar tudo isso que eu não vou chegar nunca? Para eu só livrá-lo, eu vou livrá-lo. Então, quando você tem poder de barganha, você consegue um acordo muito melhor. E como é que a defesa vai ter poder de barganha? Investigação. Investigando. Absolutamente fantástico. Ô, Chico, fantástico. E diga. Antes, rapidinho, muito legal o Campi dar esses exemplos, né, de casos práticos, porque assim fica muito mais fácil de enxergar como é que funciona a investigação defensiva e quais são seus objetivos, né? E só porque eu não poderia deixar de falar sobre esse caso da Mari Ferrer, Campi, quando eu vi aquilo, eu passei mal no dia, eu chorei horrores e eu falei, cara, eu não tenho mais esperança na humanidade. Não tenho. Então, muito legal você trazer esse seu comentário, porque vindo de um especialista que realmente entende do assunto, né, é importante a gente falar sobre isso, porque tem muita gente que não entende e que repete comentários que vêm por aí. Então, obrigada pelos exemplos e por ter falado disso também. Chico, pode falar, eu te interromper? Não, exato, né? Na verdade, faço minhas suas palavras. Também acho que os operadores do direito penal, principalmente naquela audiência, cometeram, enfim, atrocidades absolutamente lamentáveis. E também reitero o fato de que justamente esses exemplos prático-profissionais ajudam muito a ilustrar o que exatamente é a investigação defensiva e quais são todas as suas vertentes. E eu tenho certeza, nosso ouvinte deve estar com algumas coisas na cabeça agora. E eu antecipo a pauta para poder falar de determinados fundamentos constitucionais, vou antecipar algumas críticas que eu acho que precisam se fazer ouvidas aqui. Há alguns artigos já, não só na internet, como também em revistas científicas e até em congressos de pessoas que são contrárias a uma postura investigativa do advogado, principalmente na seara criminal. E um dos principais argumentos número 1, só poderia realizar investigação criminal aqueles órgãos que são constitucionalmente vocacionados para tanto, porque o artigo 144 da Constituição Federal teria circunscrito determinados órgãos policiais para este mister. E um provimento da OAB não poderia usurpar competência legislativa que é constitucional do Congresso Nacional quanto a esta finalidade. Baseado nesta crítica, eu pergunto: investigação defensiva tem fundamento constitucional? Qual? Quer começar, Gabriel, para manter a ordem que a gente... Pode ser. Então, é preciso a gente maturar essas questões até para poder seguir de uma forma mais consolidada com as discussões, né, do Instituto de uma forma geral. Eu já ouvi algumas críticas, já vi alguns escritos, ainda que superficiais, poderia dizer, né, que na minha leitura, na verdade, muitos deles não alcançaram, por qualquer que seja a razão, né, teórico-prática, o alcance e as finalidades desse instituto. Né? Eu poderia dizer, passando ali por uma primeira análise, né, num princípio que, ainda que implícito, presente na nossa ordem constitucional,
da paridade de armas, e aí sim, com relação a essa questão das formas, nas fontes, né, enfim, os vícios de fonte normativa, que, por exemplo, pela resolução 183 do CNMP, vem e derroga, por assim dizer, princípios já muito consolidados, como da indisponibilidade da ação penal, da obrigatoriedade da ação penal, por meio de uma norma infralegal. Né? E quando a gente fala de um promotor de justiça, de um procurador da República, a gente está falando de um agente público lotado em um órgão público, num cargo público. Então, a gente está na esfera do direito administrativo, né? E eu só posso ter atribuições e competências, enfim, ações ou determinadas ou permitidas em lei. Aí eu vou estar falando da esfera do ato administrativo vinculado ou discricionário, né? Se a gente não tiver uma previsão em lei, que até hoje não temos, de fato, né, dizendo como, quando e por que o Ministério Público deve investigar ou pode investigar, a gente não poderia estar criando essa atribuição por uma norma administrativa. Né? Por outro lado, quando eu venho para a esfera da advocacia, que exerce o Ministério Privado, apesar do munus público que carrega, apesar de alçada uma função essencial à justiça, como também está lá no artigo 133 caput da Constituição, eu exerço meu ministério privado, né? Eu não sou um órgão público, eu não tenho um orçamento destinado às atividades do meu escritório, eu não tenho subordinados de qualquer ordem ou funcionários ou cargos, enfim, circundando o ambiente do meu escritório, então eu estou regido ali pela esfera do direito privado, do direito civil, e está lá dizendo, no artigo 1º, né, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, em razão disso, né, eu digo que na advocacia investigativa, como sempre foi feito, né, a gente não teria nenhum óbice desde que todas as normas do nosso ordenamento sejam cumpridas. E aqui eu coloco até mesmo as normas do direito internacional, né, no exame de convencionalidade, passando ali pelo bloco de constitucionalidade, passando por todas as normas do plano legislativo até alcançar as normas infralegais com as normas ético-disciplinares da nossa instituição, a OAB. Então, respeitando todas as normas em todos esses níveis, nós podemos fazer todo o resto. É o que eu chamo de circunscrição normativa negativa. Né? Então, por isso por si só legitimaria, na minha visão pessoal, né, a operação desse instituto no Brasil. Mas a gente ainda tem muito mais, né? Eu não vou nem ficar com relação à paridade de armas, a necessidade que há, depois do recurso extraordinário com repercussão geral, ter sedimentado a possibilidade da investigação do parquê, né? A gente tem essa necessidade, quase como um sectário lógico ali da paridade de armas, para que a mesma possibilidade seja assegurada à defesa, num primeiro momento, e à advocacia no geral. Né? Mas se eu for olhar desde o plano internacional, eu tenho a legitimidade desse instituto. Né? Se eu for olhar o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, se eu for olhar a Convenção Americana dos Direitos Humanos e outros ainda, eu vou ver que lá está sempre assegurada a cláusula de que à defesa vão ser assegurados os meios e recursos a ela inerentes para a sua efetivação. E eu não sei se vocês enxergam de forma diferente, mas eu não enxergo uma forma de fazer defesa penal efetiva hoje que não envolva a função investigativa tão adormecida na advocacia brasileira, de uma forma geral. Não na advocacia de alta performance, sempre bom lembrar disso. Só que ainda iria além, né? Porque, por exemplo, outros fundamentos constitucionais, e aí a gente vai desde o nosso corolário máximo das garantias fundamentais, o artigo 5º, né, quando eu tenho desde o caput a previsão da igualdade, que quando eu trago para a persecução penal a gente tem, né, esse reflexo da paridade, enfim. Mas eu não ficaria nem só aí, né, nesse rol de direitos fundamentais a gente ainda encontra a ampla defesa e o contraditório, tem uma relação imbrincada com esse tema, né, a gente encontra o devido processo legal, a gente encontra outras situações mais, como, por exemplo, o livre exercício das profissões, que também é um direito fundamental previsto na nossa Constituição, ainda no artigo 5º. Né, que eu posso exercer a minha profissão, a advocacia se insere nesse rol, obviamente, né, desde que nos limites da lei. Então, se não tem uma norma que proíba, uma norma proibitiva nesse sentido, a advocacia é lícito, é legítimo, e eu iria além, eu diria que é esperado, né, que haja de acordo, porque se nós não fizermos isso,
por exemplo, uma investigação pública que passa ali 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos ou mais, como muitas vezes eu já encontrei, que tem ali autos principais de 5, de 8, de 10, de 15 mil folhas e mais 12, 15, 20 apensos, com delações premiadas, com quebra de sigilo telemático, telefônico, fiscal e bancário, com relatórios do COAF, da Unidade de Inteligência Financeira, com relatórios da Receita, né, enfim, os RIFs, com perícia disso, daquilo, com atividades de campo, com ação infiltrada, com escuta ambiental, enfim, uma complexidade enorme que, se eu for no prazo legal fixado, totalmente anacrônico, fixado lá em 1941, de poucos dias, eu não consigo, digamos que eu exclua tudo, vou pegar só a interceptação telefônica, que é aquela clássica que vem desde a década de 90, já teve um papel mais fundamental, mas ainda hoje é muito presente. Então, eu tenho ali 15, 20, 60 ramais investigados com 10, 12, enfim, ou mais sucessivas renovações quinzenais. E aí eu vou no meu prazo legal, eu, Gabriel, com perdão da expressão, sento a bunda aqui no hotel, no escritório, na minha casa, e digamos que eu não coma, eu não beba água, eu não durmo, eu não vá ao banheiro, eu passe 24 horas por dia, 7 dias por semana, escutando aquelas interceptações telefônicas, eu vou chegar ao final do meu prazo sem ter ouvido a totalidade delas uma vez. Que dirá a possibilidade de fazer um cotejo analítico, um processamento daqueles dados para o aproveitamento do que interessa, e sem contar todos os outros apensos, os autos principais, e por aí vai. Então, sem o suporte da tecnologia, sem o suporte de outros saberes periciais ou não, de empresas que se estruturam para poder fornecer esse serviço de uma forma qualificada, ferramentas tecnológicas as mais diversas, e por aí vai, a gente não tem a mínima possibilidade de hoje enfrentar esse cenário e fazer uma defesa penal efetiva. Sem isso, com perdão da expressão, e eu não quero chocar ninguém, mas a gente faz um simulacro de defesa penal. Excelentes colocações. Campi também concorda com os princípios suscitados e com a realidade que urge por uma investigação defensiva que seja de qualidade e instrumentalizada e apoiada constitucionalmente, ou de certa forma concorda com as críticas feitas por algumas vozes na doutrina? Bom, Chico, eu fico muito à vontade, né, porque estar participando desse cast com o professor Gabriel Bulhões é um privilégio, né? A fala dele é espetacular e irretocável. E eu vou pegar uma carona aqui só para fazer um corte, e o corte que eu faço é o seguinte: se a gente pegar o sistema de persecução penal brasileiro feito pelo Constituinte originário, eu o considero muito bom, porque ele colocou, de um lado, quem julga, Poder Judiciário, com monopólio da jurisdição, ele colocou quem acusa, o Ministério Público, ele colocou quem é indispensável à administração da justiça, quem faz a defesa, né? A advocacia, e se o sujeito não puder pagar, o Estado vai prover uma assistência judiciária, as defensorias públicas hoje estão cada vez melhor estruturadas, e estabeleceu que quem faz a investigação criminal é a polícia judiciária, quer seja a polícia civil no âmbito dos estados e do Distrito Federal, e a polícia federal no âmbito da União, dos crimes para os quais ela foi destinada constitucionalmente. E aí, MP e defesa fariam requerimentos no âmbito das investigações da Polícia Judiciária, e o delegado, se indeferir, isso caberia recorrer ao Poder Judiciário para determinar aquela diligência, se for necessária, e me parece essa uma vontade do Constituinte originário. Quando eu olho para a Constituição, me parece essa vontade do Constituinte originário. O Constituinte originário não quis, por exemplo, que o Ministério Público fizesse investigações. É só olhar para o artigo 129, ver quais são as atribuições do MP, e lá não está escrito fazer investigação criminal. E aí vem, não, mas é um poder implícito, mas, cara, uma coisa tão importante como investigação criminal, será que o Constituinte deixaria implícito? Claro que não. O Ministério Público foi criado para executar determinadas funções, para se desincumbir de determinadas atribuições, e uma delas é fazer o controle externo da atividade policial. Por quê? Porque se a polícia investiga,
ela tem que ter um controle, é um órgão armado, o MP faz o controle externo. Mas se ele faz o controle externo, ele não pode investigar, porque senão ele fica um órgão sem controle. E isso é muito claro na Constituição. Só que aí o professor Gabriel citou aí o recurso extraordinário 593.727, lá de 2015, que o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, disse que tem poderes implícitos. E se o MP pode acusar, então ele pode investigar por prazo razoável, por autoridade própria. Então, o que o Supremo fez nesse momento? O Supremo, mais uma vez, prestou um desserviço ao Brasil, dizendo que a Constituição diz uma coisa que ela não diz, e, na minha opinião, contrariando a vontade constitucional. E a partir desse momento, eu acho que surge aí um dos argumentos mais fortes pró-investigação defensiva e mais contrários àqueles que falam que não pode ter investigação defensiva. Porque, como o próprio professor Gabriel Bulhões disse, mas ele foi muito além, mas ele falou, olha, tem a questão da paridade de armas. Então, se a acusação pode investigar, a defesa também pode. E aí, a gente vai, e um dos grandes autores, né, Chico, que falam que a investigação criminal defensiva ela não pode ser realizada, é um cara que eu gosto muito, que é um delegado lá do Paraná, da Polícia Civil, Henrique Hoffmann. Ele, junto com o Eduardo Fontes, delegado federal, ele tem um texto que, numa das passagens, ele fala o seguinte, olha, nos Estados Unidos e na Itália, tudo bem, porque lá é um modelo em que o Ministério Público pode investigar, mas aqui no Brasil não. Peraí, não até quando? Não desde quando e não até quando. Por quê? Porque em 2015 o Supremo disse o MP pode investigar. Então, o próprio argumento de quem diz que não cabe investigação defensiva é contrariado pelo Supremo Tribunal Federal, que disse o MP pode investigar. E se o MP pode investigar, a defesa pode. E eu digo mais, Chico. O professor Gabriel falou o seguinte, olha, no âmbito da advocacia, eu não estou sujeito às regras do serviço público, mas aí eu trago a seguinte pimenta. Na minha opinião, depois que o Supremo disse, em 2015, que o MP pode investigar, depois que o MP fez uma resolução dizendo, em 2017, regulamentando a investigação feita pelo MP, a PIC, né, o Procedimento Investigatório Criminal, o PIC do MP. Para mim, da mesma forma que o MP pode investigar, a Defensoria Pública também pode. E da mesma forma que o MP pode ter policiais recrutados para formar os seus GAECos, a Defensoria também pode. Então, eu, inclusive, defendo isso no meu curso de investigação defensiva, que os defensores públicos como Emerson Castelo Branco, como Marcos Paulo, se quiserem, eles podem também oficiar a Polícia Militar e falar, olha, quantos... Vocês mandaram 10 homens para o MP do Rio, ou para o MP do Ceará, então vocês mandam aqui para mim também 10, que eu preciso de policiais para fazer o meu GAECO aqui para as minhas investigações defensivas. Porque isso sim é paridade de armas. Fantástico, fantástico. Concordo plenamente com todos os argumentos, com todos os princípios constitucionais citados e também com o desenho que a Constituição estabeleceu destes princípios fundamentais e como eles se desdobram na investigação. Então, seria legal, agora que a gente já está caminhando um pouco para o fim da nossa discussão, que a gente falasse especificamente de como o provimento 188 de 2018 regulamenta essa prática, principalmente quanto às prerrogativas do advogado nessa investigação defensiva. Já também li vários textos no sentido de que o arcabouço normativo criado pelo provimento, na verdade, é muito incipiente ainda, mas ele estabelece, de certa forma, algumas prerrogativas e digamos, estabelece uma listagem de diligências que poderiam ser feitas pelo advogado. E para falar sobre esse assunto, eu colocaria, já que nós já estamos caminhando para a conclusão, acho que a discussão desse tema seria interessante se fosse também direcionada por um dos aspectos quanto à limitação dessa investigação. Por quê? Já li coisas como, e se o advogado, dentro dessas diligências estabelecidas pelo provimento, por exemplo, encontrar uma prova documental que incrimina o seu cliente? Qual é a coisa ética que ele deve fazer? E se o delegado, dentro do seu poder requisitório, requisitar que lhe seja entregue essa prova?
nós teríamos a capacidade de requisição do delegado entrando em conflito com uma das prerrogativas do advogado dada pelo provimento. Como fica esse embate? Então, falando de como o provimento regulamenta essa matéria, quais são as prerrogativas e limitações do advogado, quer para a gente manter a ordem começar, Gabriel? Sim, professor. Eu queria só complementar a questão dos fundamentos, lembrar 3 pontos, para ser bem sucinto quanto a isso. E no artigo 144, a gente tem, para além de um direito, a segurança pública como um dever de todos, né? E a advocacia se inserindo ali logo antes no texto constitucional como uma função essencial à justiça e sendo logo após determinado como um dever de todos, né, o cuidado com a segurança pública, essa contribuição não poderia ser a nós sonegadas, né? Em especial, levando em conta que esse rol de instituições que compõem o sistema de segurança pública, ele não coincide no Brasil com um rol de instituições que têm poderes investigatórios, né? A gente vai muito além, a gente tem CPIs e CPMIs nas casas legislativas, a gente tem o fisco federal, os fiscos estaduais investigando, nós temos o COAF, ou Unidade de Inteligência Financeira, investigando pesadamente, né? Nós temos situações outras, como, por exemplo, o CAD, né, que investiga violações ao sistema concorrencial, e assim sucessivamente, né? A gente não tem somente aquelas instituições que ali estão investigando no país. Então, esse argumento de que a advocacia não pode investigar porque não está no artigo 144 é uma balela, porque, afinal, muitas outras instituições investigam no Brasil e não estão no artigo 144. Assim como é uma balela também a tentativa de negar o poder investigativo, não vou nem dizer poder, né? Na verdade, é uma função investigativa para a advocacia e, de uma forma ou de outra, permitir ao Ministério Público, com base na teoria dos poderes implícitos, porque quem pode o mais pode o menos, se vai denunciar, então pode investigar, porque a advocacia também não denuncia, né? Mas ela, digamos assim, inicia ações penais com ação penal privada, a queixa-crime, né? Que faz ali, às vezes, da denúncia criminal, e eu vou além. Até nas ações penais públicas, nós podemos entrar com ação penal privada subsidiária da pública, no caso de inércia do Ministério Público. Então, quem pode o mais, pode o menos também para a advocacia. É um argumento que, nesse caso, nos favorece, né? Com relação ao provimento em si, né? Nós temos ali, na verdade, nada sendo criado, né? Grande parte da discussão no Conselho Federal da OAB foi de aparar as arestas do texto que poderiam ser interpretadas como inovação legislativa, que não poderia, né, prevalecer, e a gente não pode ter teto de vidro. Se eu aponto o dedo para essa falha do Ministério Público, eu não posso ter essa mesma na minha iniciativa equivalente, por assim dizer. Então, se vocês lerem bem o texto do provimento, vocês vão perceber que ele não inova em absolutamente nada. Ele apenas disciplina o que já está posto no ordenamento legal, né? Então, ele esclarece o que é investigação defensiva, ele fixa algumas premissas que nem precisariam estar ali, mas que acho que tem um efeito pedagógico, né? A sua permanência no texto, como, por exemplo, o sigilo, né? O dever ético com o constituinte, a obrigação de comunicar os resultados, de ter autorização por escrito para eventual divulgação desses resultados, a indicação que qualquer autoridade pública não pode impor uma restrição ilegal, né? Então, são coisas que já estavam ali latentes, mas que, como a gente não tinha nenhuma norma disciplinando, a gente não poderia, a gente teria que ter, até para trazer um mínimo de segurança jurídica, que não é algo, digamos assim, completo, né, em toda a sua completude. A gente tem agora o projeto do novo CPP, que eu vou pedir licença também para entrar nesse tema, até fugindo um pouquinho da questão, porque acho que é relevantíssimo, né? A gente tem ali o que nasceu como PLS 156, em 2009 no Senado, e está lá desde 2010 na forma do PL 8045 na Câmara dos Deputados, que está há 11 anos de tramitação ali, já teve várias modificações, e agora, ao final de todo esse itinerário, né, legiferante, a gente teve ali a dissolução do grupo de trabalho com o deputado João Campos, que apresenta um texto substitutivo, que aí traz, da forma como eu e o professor Baldan defendíamos há muito tempo, né, um capítulo robusto, ali com 10 artigos, para além do primeiro artigo 13, que está desde o texto original do projeto de lei, e que agora disciplina de uma forma minudente as bases dessa atividade no Brasil, né? E aí, após a entrega desse relatório final, substitutivo do texto,
a gente teve o completo levante do Ministério Público, dos Ministérios Públicos, em especial por meio das suas associações, que se deram conta, depois de 11 anos, 12 anos de tramitação ali do projeto de lei, que ali tinham temas de interesse fulcral para a instituição, né? E aí começaram uma campanha muito agressiva, até eu poderia dizer, midiática, acadêmica, né? Inclusive sob o pretexto de que a nossa sociedade não está preparada para a investigação defensiva. Então, a gente vai extirpar tudo que se refere a isso, como a gente diria na minha terra, pelo pé, e no futuro, quando a gente tiver uma nova oportunidade, a gente regulamenta. Mas, e digo eu, aos senhores e às senhoras e aos nossos ouvintes, a gente está esperando esse texto há 80 anos, não é isso? Um pouco mais. Então, quando será a próxima oportunidade que teremos, né, da reformulação estrutural do processo penal brasileiro? Certamente, ou talvez, né, muito provavelmente, nenhum de nós esteja aqui para vivenciar isso. Então, é nossa oportunidade, é uma janela histórica, e eu acho que a advocacia e todos que se preocupam com esse tema devem defender os avanços que lá estão, para que a gente não retroceda, não perca essa oportunidade de sedimentar e avançar com essas transformações que a investigação defensiva permite, né? E aí, com relação ainda ao texto que foi mencionado, do Dr. Henrique Hoffmann, né, até isso me atinge diretamente, porque foi uma resposta a um texto que eu produzi com o professor Auri e o professor Alexandre Moraes da Rosa no Conju. Então, indico aos nossos ouvintes procurarem a sequência de textos, tá? Que está disponível lá. Existe um primeiro texto que a gente publicou, existe uma resposta e existe uma contra-notificação, digamos assim, daquilo que foi lá colocado. Então, algo interessante, algo que, enfim, permite esse avanço, né? Essas reflexões, essas discussões são absolutamente necessárias quando a gente tem o germen, a gente tem o nascedouro aí de novos contextos, enfim, teóricos, normativos e práticos. Seria mais ou menos isso. Não sei se ficou alguma coisa sem resposta, mas... Excelente. Acho que é a reflexão que eu teria para o momento. Muito, muito bom. Não, respondeu todas as questões. Talvez um ponto, eu passo essa bola para o Camp, talvez você complemente um pouco no final, mas mais com relação a talvez alguns conflitos que possam ocorrer no que diz respeito às prerrogativas do advogado, que realmente o provimento não dá nada de novo, simplesmente estabelece aquilo que pode ser deduzido pelo arcabouço constitucional que nós já discutimos aqui, mas, de qualquer maneira, determinadas prerrogativas investigativas podem, talvez, estar em conflito quando a gente percebe, por exemplo, que o advogado acha uma prova que incrimina o seu cliente, por exemplo, decide não apresentá-la e, de certa forma, enfim, não fazer com que essa prova venha à luz, o delegado fica sabendo, requisita a prova, mas espera, a capacidade investigativa dos dois entra em conflito. Isso não seria, de certa maneira, uma aporia da investigação defensiva que precisa ser contemplado? Sobre a fala do Gabriel e sobre essas questões, Campi, o que você diria para a gente? Eu acho o seguinte, Chico, eu acho que algumas coisas realmente elas podem em algum momento entrar em conflito, né? A gente tem uma série de dispositivos legais que a gente pode pensar para poder discutir isso. Se a gente for, por exemplo, lá na Lei 8.906 de 94, lá no artigo 7º dela, ela, para busca e apreensão em escritório de advocacia, ela exige, primeiro, que o advogado esteja praticando crime e que essa busca ela não pode atingir informações do cliente, a não ser que o cliente esteja implicado na prática dos mesmos crimes que foram a origem daquele mandado de busca. Eu acho que isso aí já traz uma ideia muito importante para a gente, que no âmbito da investigação criminal, a polícia judiciária ela precisa respeitar as regras do jogo. E eu tenho uma tranquilidade muito grande quanto a isso, sabe, Chico? Eu participei de uma entrevista na Record e me fizeram essa pergunta justamente sobre a investigação defensiva. E o repórter da Record, o Aguiar Júnior, está lá em São Paulo hoje, ele me perguntou, mas, doutor, você não está... Isso não é dar milho para o bode? Advogado começar a investigar e ficar bom nisso? Eu falei para ele o seguinte, Aguiar, você já assistiu um jogo de futebol em que um time é muito bom e o outro é muito ruim, e que um fica na retranca e o jogo fica uma porcaria? Por quê? Porque o jogo bom é quando os dois times são bons. Porque quando eu estou trabalhando em grandes casos, eu hoje presido um grande caso aqui em Minas, né, que é o caso
Brumadinho, que estão os melhores advogados do país, os melhores escritórios do país atuando. Então, é uma investigação de alta performance. Assim como há uma defesa de alta performance, há uma investigação de alta performance, e assim, as nossas investigações já são de excelência e elas se tornam ainda mais de excelência diante de um cenário como esse. Então, acho, por um lado, que a investigação defensiva ela vai tornar as investigações qualitativamente melhores, porque a polícia ela não tem mais espaço, Chico, Carol e Gabriel, não tem mais espaço para amadorismo na polícia, não. A polícia tem que ser profissional. Então, esse é um ponto. E a polícia precisa trabalhar respeitando as regras do jogo. Isso é outro ponto. E se o advogado produzir uma prova que é prejudicial ao cliente dele, na minha opinião, ele não é obrigado a mostrar. O cliente não é obrigado a produzir prova contra si. Ele tem o direito de ficar calado, ele tem direito ao nemo teneto se detegere. Então, uma coisa se for feita, por exemplo, uma fraude processual, né? Se a gente tiver uma fraude processual, isso é uma coisa. Aí tem um crime e esse crime vai permitir, sob o crivo do judiciário, uma eventual busca e apreensão. Mas o advogado foi para a rua, entrevistou uma pessoa, essa pessoa fala contra o cliente dele. Ele não é obrigado a produzir essa prova, a apresentar essa testemunha. A polícia que corra atrás, que faça as suas diligências e que prospecte a mesma prova, que encontre a mesma fonte de prova, produza ali o elemento de prova e que esse elemento de prova venha para os autos. Então, eu acho que, obviamente, alguns pontos sensíveis, eles vão precisar de uma sintonia fina, mas eu acho que as regras que a gente tem, como, por exemplo, o próprio Estatuto da Advocacia da OAB, eles já protegem um pouco a investigação defensiva sobre esse aspecto. Se o advogado está atuando como advogado, as prerrogativas dele têm que ser respeitadas. Ainda que, eventualmente, ele tenha ouvido uma testemunha, essa testemunha fala contra o cliente dele, beleza, ele fala, obrigado, tchau, guarda aquilo não pode ser objeto de busca e apreensão, porque ele está atuando como advogado, prerrogativas têm que ser preservadas, e a polícia, se quiser, é que coloque o seu bloco na rua, que vá ouvir, que vá descobrir aquela testemunha e vá produzir aquela prova. Sabe? Então, assim, acho, se o advogado praticar crime, tudo bem. Ele praticou uma fraude processual, cabe busca e apreensão, cabe investigar. Caso contrário, não. E aí eu queria só elencar algumas diligências que no nosso curso a gente traz, que eu acho que o advogado pode fazer com toda tranquilidade. Por exemplo, uma diligência básica, Chico. Básica. Isso é manual de quem investiga. Vá sempre ao local do crime. Houve um crime? Vá ao local. Não fique com a narrativa da polícia, com a narrativa da vítima, com a narrativa da testemunha. Vá ao local e tenha a sua própria visão. Né? E eu, particularmente, vou aos locais de crime e faço um relatório visuográfico. O que eu estou vendo? Isso bate ou não com aquilo que a testemunha disse, com aquilo que a vítima disse, aquilo que o meu cliente disse, né? Se eu sou advogado, isso bate ou não? Então, vá sempre ao local, não se atenha a meras narrativas, quer seja da polícia, da perícia, da testemunha, da própria vítima. Porque você indo ao local, você vai ter uma outra visão. O local é um local fechado, é um local que eu não tenho acesso. Vai lá e conversa. De repente, a pessoa deixa você entrar. E aí você formaliza uma autorização de entrada. O advogado pode fazer isso. Olha, eu sou advogado, tal, eu quero entrar. Formaliza uma autorização de entrada. Você tem uma pessoa que você está trocando uma ideia com ela e essa pessoa tem informações relevantes. Olha, você não topa prestar um depoimento para mim, não? Vamos ali no meu escritório, eu faço aqui na própria sala sua. Liga uma câmera, gente. Todo mundo está com um bichinho desse na mão. Liga uma câmera e fala, olha, eu sou o advogado fulano de tal, eu vou ouvir a testemunha fulano de tal. Olha, a senhora voluntariamente topa prestar esse depoimento aqui para mim, no interesse desse caso? Sim, beleza. Cara, isso para mim é prova válida. Isso vai valer lá na frente, sabe? Então, faz as advertências legais. Olha, você tem o direito de ficar calado, porque você pode ser implicado. Então, as perguntas que eu fizer, você não é obrigado a responder, mas você topa aqui participar dessa entrevista, se vai que a pessoa é suspeita também. Não, eu topo falar. Agora, se a pessoa te olha, o que você disser aqui, você está falando aqui, isso pode, depois você pode ser chamado na justiça, você topa. Então, faz as advertências legais, escolhe o depoimento, de preferência, usa uma câmera, e eu acho que isso vai
vai ser uma prova muito robusta. Você pode usar isso lá na frente, sabe? Outra coisa, Chico, Carol e Gabriel, busca de informações públicas. Né? Tem informações em cartórios, usar a lei de acesso à informação, usar a internet, pedir informações, às vezes em bancos de dados públicos mesmo, usando a lei de acesso à informação. Você, muitas vezes, não se atenha à perícia da própria polícia, você contrata o seu profissional para ser o assistente ali, para verificar. Aqui, o engenheiro, essa perícia aqui está correta? Aconteceu dessa forma mesmo? Você levar os sujeitos, esse especialista, com você no local, para poder verificar aquilo, analisar documentos. Então, eu acho assim, analisar dados, né? Por exemplo, um dos ônus da defesa é comprovar o álibi, né? A defesa tem que comprovar o álibi. É o ônus dela. Ela alegou o álibi, ela tem que comprovar. Então, muitas vezes, olha, o MP, não, o seu cliente foi quem disparou. Não, mas meu cliente estava em outro local. Como que você prova? Pô, todo mundo, como eu disse, tem um bichinho desse aqui. É só você ir lá no Google e ver a timeline. Busca lá a timeline do sujeito e prova que ele não estava naquele local, naquele momento. A timeline dele, qualquer um de nós tem acesso. Então, assim, são uma série de diligências, há uma série de diligências que a investigação defensiva ela pode fazer. É claro que eu não tenho como elencar todas, e aí existe uma questão de imaginação. E aí eu volto para fechar na fala do professor Gabriel Bulhões, que foi brilhante. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, aquilo que não é proibido, meu amigo, use a imaginação e produza a sua prova. Excelente. Essa dica é muito boa, porque às vezes quem está começando na advocacia ou que já atua há mais tempo, mas ainda não atuou em investigação defensiva, pode verificar esse provimento, pode verificar essas diligências e ficar assim, será que eu posso fazer isso? Será que não? Diga, Camp. Quero só uma última coisa aqui, Carol, claro. no que você estava falando, para quem está começando, e pegando também um gancho do que o professor Gabriel falou, desse desejo dele de ver isso no Brasil inteiro. Muitas vezes quem está começando não tem uma estrutura, né, professor Gabriel? Não tem recurso financeiro, mas aí, olha só, olha o papel da OAB. A OAB pode criar um pool de escritórios, né? Um pool de escritórios em que seja possível, de repente, eu não vou contratar o engenheiro júnior que está começando, eu preciso contratar um engenheiro sênior, mas eu sozinho não consigo pagar. Então, um pool de escritórios, de repente, uma contribuição, uma cooperação, uma associação para redução de custos e para você conseguir profissionais de um nível melhor para a investigação defensiva. Então, eu acho que esse também é um outro contributo que a gente pode trazer aqui nesse Supremo Cast. Excelente. E pensando em tudo isso, eu hoje fui uma grande aprendiz, como em todos os casts, né? Mas eu fiquei aqui aprendendo sobre o tema e foram reflexões importantíssimas. E para a gente fechar, Chico, olha só, a conclusão, hein? Afinal, a investigação defensiva vai se tornar uma prática comum no Brasil? Camp, o que você acha? Depois eu gostaria de ouvir também o Gabriel. Dentro de tudo que a gente falou, né, de ter essa expectativa de que isso seja realmente efetivamente implementado, o que vocês veem? Camp, depois Gabriel complementa para a gente. Eu acho que, primeiramente, haverá, como já há, uma resistência grande, tanto dos órgãos de persecução criminal, né, como de uma série de pessoas conservadoras também. Então, acho que esse levante do MP e da própria polícia contra a investigação defensiva é algo que vai continuar acontecendo. Mas, assim, pensando sob o ponto de vista da nova advocacia, quando a gente ouve, por exemplo, Alexandre Moraes da Rosa falando de advocacia 4.0, quando a gente vê uma galera que está chegando aí para a advocacia, uma galera nova, uma galera antenada, uma advocacia que hoje precisa se submeter a um PJE, que é um novo nível de advocacia também, com todos os problemas que ele tem, mas você agora precisa, não é mais aquela moda antiga. Então, eu acho que, minha opinião, isso que é feito já na advocacia de alto nível, de alta performance, para usar a expressão do professor Gabriel Bulhões, eu acho que isso tende a aumentar, tende a ampliar, tá? É lógico que sempre vai haver resistência até mesmo da própria advocacia, né, professor Gabriel? Eu acho que nós temos profissionais e profissionais, alguns vão ser resistentes, alguns são mais conservadores, mas respondendo a sua pergunta, Carol, eu acho que com todo o levante contrário
tanto do MP quanto da própria Polícia Judiciária. Eu acho que mentes brilhantes, do professor Emerson Castelo Branco, eu acho que essas mentes brilhantes, elas tendem a tornar a investigação defensiva cada vez maior. Talvez leve um tempo ainda para isso se tornar mais diluído, né? Para isso se tornar mais presente no Brasil como um todo, mas eu acredito sim, principalmente as pessoas que estão ouvindo esse Supremo Cast, e as pessoas que tiverem acesso à obra do professor Gabriel Bulhões e de outros profissionais que estão escrevendo sobre isso, eles vão ver o seguinte: a investigação defensiva não é algo de outro mundo. A investigação defensiva é algo factível, é algo possível de ser feito, e eu acho que com os profissionais cada vez mais antenados, cada vez mais tecnológicos, cada vez com mais acesso à informação, eu acredito que a investigação defensiva é algo que tende a crescer paulatinamente no nosso país, e não vejo isso como negativo, muito pelo contrário. Eu vejo a investigação defensiva, como eu já disse e repito, como algo que vai contribuir, inclusive, para uma investigação criminal feita pela Polícia Judiciária cada vez de melhor qualidade, porque os erros serão claramente apontados pela investigação defensiva, e jogo bom é jogo quando os dois times estão em alto nível. Perfeito, excelente. Gabriel, complementa? Sim. Eu vou lembrar ainda de questões da última fala, né, para deixar também o meu registro, né, de que, apesar de ser uma atividade nova e há uma certa reformulação, apesar da gente não ter nada no Brasil sobre isso, mas, por exemplo, a Corte de Cassação italiana, reformando uma decisão da Corte de Torino, vem e diz que o advogado investigante, como assim é chamado, ele assume as vestes públicas quando ele exerce sua função investigativa. Então, por exemplo, eu não poderia aproveitar jamais uma prova nula produzida a partir de uma ilegalidade, de uma violação na investigação defensiva, jamais. Apesar de que eu, como advogado, posso receber no meu correio, isso aí, por exemplo, excluindo completamente a investigação defensiva no campo hipotético, se eu receber uma interceptação telefônica ilegal que comprove o álibi do meu cliente que está preso, e eu não sei quem produziu aquilo, eu recebo aquilo no meu escritório, se fosse há 10 anos atrás, por exemplo, eu poderia usar uma prova nula em favor do meu cliente, né? Isso aí é uma premissa clássica da teoria das provas, das nulidades. Mas, de toda forma, nós não perdemos a parcialidade constitucionalmente assegurada. O nemo tenetur sed tedere, o direito de não produzir provas contra si mesmo, né? Ele está presente, inclusive, aqui. Então, eu tenho uma decisão estratégica quando eu produzo um elemento de informação. E a minha análise vai ser no sentido, fortalece ou não a minha estratégia? Se não fortalece, eu não tenho uma absoluta necessidade ou obrigação de aproveitá-la, de forma alguma, né? Até porque eu não posso abrir mão desse direito do meu constituinte, que não é meu, né? O direito dele não produzir provas contra si mesmo. Então, eu tenho uma decisão de aproveitar ou não aquele elemento. Eu não posso, por exemplo, recortar aquele elemento ali, a parte que me interessa, fazer um bem bolado e levar a parte que me interessa. É manipulação de prova. Então, eu não posso aproveitá-la parcialmente. Eu posso decidir. Eu vou aproveitá-la ou não. E, a partir disso, eu vou agir de acordo. Mas eu não posso falsear a verdade, adulterar a verdade, ajustar, ainda que ali só um pouquinho a verdade. Não. Isso aí é uma atitude, para além de uma falha ética, é uma atitude criminosa que pode ser tipificada como, por exemplo, o professor Cristiano nos lembrou, como fraude processual. E muitos colegas estão sendo no Brasil afora, talvez pela inexperiência, o desconhecimento da técnica, ou até por alguma má interpretação, ou por má fé mesmo do colega, eventualmente, que possa empregar isso dessa forma, que estão sendo acusados de fraude processual, de coação no curso do processo, de falsa perícia, falso testemunho, de obstrução à justiça, que é um crime gravíssimo da lei de organização criminosa, e por aí vai. Então, essa é uma situação que eu queria lembrar. E aí, com relação à apreensão, né, nós não temos um precedente desse tipo no Brasil, mas eu tenho notícia que na Alemanha existe, e aí uma questão muito problemática. Na Alemanha foi chancelado, inclusive, pela Corte Constitucional,
o mandado de busca e apreensão contra o escritório de advocacia com o fim específico de apreender os elementos produzidos na investigação defensiva. Paz, meus senhores. Então, algo problemático, algo que a gente tem que ver se e em que medida se aplicaria no Brasil ou não, né? Mas para a gente trazer esses elementos de complexidade que com certeza estarão aflorando aí nos próximos episódios dessa história. E aí eu estou na dúvida, a gente já esgotou o tempo, eu estou na hora de fazer aquelas indicações, eu até estava bem em dúvida. Não, ainda não, a gente vai passar para dicas... Vamos falar disso agora. Exato. Então, concluo aqui essa reflexão, pessoal. Pode sim. Bom, Chico, que discussão sensacional, hein? Fantástica. Aprendi demais, tenho certeza que os nossos ouvintes também. E vamos agora para aquele momento que todo mundo ama, né? Como o Gabriel falou, a Dica Suprema. Chico, vou começar com você. O que você trouxe para a Dica Suprema de hoje? Vamos lá, eu não poderia deixar de ser temático nessa dica de hoje, e justamente por isso coloco aqui das minhas recomendações uma obra escrita e outra obra exposta. Primeiro, o livro do Gabriel Bulhões, Manual Prático de Investigação Defensiva, que é, com certeza, a referência brasileira nesse assunto. O seu ouvinte que quer se aprofundar, tenho certeza que essa obra será de grande valia para a sua formação. E, é claro, curso de investigação defensiva do nosso caríssimo amigo e professor Cristiano Campidelli, pelo Supremo TV, que não só traz todas essas discussões que nós traçamos aqui, como também muito mais, analisa de forma aprofundada o provimento 188 e também o direito comparado, fala dos Estados Unidos, da Itália, enfim, eu tenho certeza que o curso contribuirá e muito para a sua formação, cara ouvinte, se este assunto lhe é interessante, e eu tenho certeza que esse assunto será em muito pouco tempo mandatório para a advocacia criminal de alta performance, mas também eu tenho a esperança de que todas as cidades, seja do Mato Grosso ao Rio Grande do Sul, sejam capazes, tenham corpos advocatícios capazes de realizar a investigação criminal defensiva, não só em casos extremamente complexos, mas também no dia a dia da defesa criminal cotidiana, para que, algo que foi suscitado aqui pelos nossos convidados, para que não se perpetue o que no Brasil, infelizmente, acontece mais frequentemente do que o contrário, que é uma defesa criminal absolutamente pro forma, basicamente um simulacro de defesa que simplesmente apresenta o que o Código de Processo Penal diz que deveria apresentar para que o julgamento seja consentâneo com a ampla defesa. Acho que sem uma investigação criminal defensiva bem desenvolvida, não só em seu arcabouço tecnológico, como também normativo e prático, a advocacia não conseguirá suprir essas necessidades cotidianas da defesa criminal. Então, essas são as minhas duas recomendações, Carol. Excelente, Chico. Eu vou dar minha dica suprema depois, mas aproveito para reforçar e reiterar essas duas dicas excelentes, inclusive o livro do Gabriel e o curso do Campidelli, que está no nosso site. Se você está escutando esse PremoCast, se está nos assistindo pelo YouTube, nós também estamos no YouTube, acesse o nosso site, porque o curso do Campidelli está lá. E eu aproveito para passar a palavra para ele. Campi, sua dica suprema, ou suas dicas, né? Afinal, o convidado é que manda, né? O convidado pode dar quantas dicas quiser. Pois é, hoje, inclusive, eu vou dar 3 dicas, tá? A primeira dica é uma série da Netflix, eu assisti a primeira temporada, For Life. For Life é uma série muito interessante, em que uma injustiça foi feita, uma pessoa foi presa dos Estados Unidos, foi condenada à prisão perpétua, e essa pessoa se forma advogado dentro da prisão e começa a advogar para os colegas de prisão e para si. E há toda uma questão ética envolvida, porque tem hora que ele produz prova ilegal
ele produz prova ilegal para chegar à verdade. Então, assim, há toda uma questão ética envolvida. Então, For Life é muito bacana nesse âmbito aí de investigação defensiva, tá? Assisti a primeira temporada e estou ansioso aqui pela segunda. Uma segunda dica está aqui atrás de mim. Deixa eu chegar o dedo aqui. Brumadinho, a Engenharia de um Crime. Brumadinho, a Engenharia de um Crime, escrita por 2 jornalistas, um deles da Rede Globo, o outro era do Jornal Tempo, agora está na Record, e o que estava na Globo foi para Itatiaia, junto com 4 delegados da PF responsáveis pelo board de investigação criminal dessa tragédia, e retrata um pouco ali dos bastidores da investigação, mas as informações técnicas que foram utilizadas são só aquelas que vieram a público. Então, as investigações, embora sejam apenas as informações que vieram a público, são muitas informações, mas que traz ali um pouco, né? Eu acho que quem tem interesse por investigação criminal traz um pouco daquilo que é uma investigação de uma grande tragédia, por uma polícia judiciária de alto nível, com uma advocacia de alta performance. Então, Brumadinho, Engenharia do Crime, é um livro que eu acho que interessa muito a quem quer conhecer um pouco mais sobre o tema investigação criminal. E a terceira dica está aqui atrás também. Opa, aqui. Vadimeco Policial. Vade Policial. Não podia deixar de falar do nosso Vade. Além de lindo, ele é sensacional, com capa dura, com uma letra que você consegue ler perfeitamente e com uma qualidade da Editora Foco e do time Supremo. Então, são essas as minhas 3 dicas. Excelente. Gabriel, quero ouvir suas dicas e conta pra gente, o curso do Camp está no nosso site. E o seu livro a gente pode encontrar onde? Os nossos ouvintes, tenho certeza que vão ficar animados aí, interessados na obra. Então, tem uma notícia, uma boa e uma ruim, quanto a isso. A ruim é que o livro está esgotado. Ele já está esgotado há algum tempo e eu estou devendo também já há algum tempo a segunda edição para a editora, né? A gente já deveria estar caminhando para a 4ª edição, talvez, desse livro, que foi lançado em 2019. Mas, enfim, como isso demanda, de uma forma ou de outra, várias dimensões em vários aspectos da minha vida, eu ainda não consegui parar naquele período sabático, como foi a escrita da primeira edição, para fazer a segunda, mas eu estou com uma promessa até comigo mesmo, uma dívida quase histórica comigo mesmo, de quando voltar agora dessa vez para Natal, conseguir me isolar ali algum tempo para, enfim, estar oferecendo aí para vocês as atualizações que foram muitas, né, de 2019 para cá, com relação a esse tema. Agradeço demais a indicação, professor Francisco. Saiba que para mim é uma honra estar aqui, né, nesse hall selecionadíssimo, seletíssimo, que o Supremo oferece ao público em geral. E quanto às dicas, eu vou primeiro indicar que vocês acompanhem a ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, né, que é uma classe profissional que já faz isso há muito tempo, que sabe fazer muito bem e que a gente deve, né, acompanhar para aprender, para compartilhar experiências e para também, né, abreviar alguns caminhos que eles tiveram muito tempo para amadurecer, né? Então fica aí essa primeira indicação para vocês acompanharem. Uma segunda também, para não deixar de indicar, do universo cinematográfico da Netflix, por todos, né, que existem muitas indicações bacanas. For Life é uma delas, que poderia estar sendo aqui também por mim colocada, né? Assisti, fiquei maravilhado, uma série realmente muito, muito legal, inspirada em fatos reais. Então, eu sempre fico mais, assim, instigado em ver, em acompanhar essas séries, filmes, enfim, quando baseados em fatos reais, inspirados em fatos reais, ou, como é o caso da série que eu vou indicar, uma série documental, né, que ali apresenta os aspectos reais do que aconteceu, né? E aí eu indico Making a Murderer, que é a história de Steve Avery, né, que na primeira e na segunda temporada retratam ali, inclusive, reviravoltas incríveis, né? Você assiste ali a primeira temporada, você diz, nossa, que defesa fantástica, aquilo ali é muito legal. Tal. Vem a segunda temporada e destrói o trabalho que os caras fizeram anteriormente, provaram que eles tiveram uma defesa extremamente deficitária, né? Enfim, conseguem avanços processuais, inclusive, em razão disso, e com os atores reais sendo entrevistados, enfim, algo bem bacana. E aí eu coloco ao final, para quem tem essa dificuldade prática, que quer se aventurar, digamos assim, no mundo da advocacia investigativa, eu indico acompanhar o Projeto Ethos Brasil,
ethosbrasil.org, que é um hub nacional, que lá você pode chegar de qualquer parte do país e você vai encontrar qualquer tipo de solução que seja apresentada ao seu caso, desde atividades de campo, perícias de qualquer ordem, ou enfim, qualquer tipo de serviço ou produto investigativo de suporte a litígio, com essa visão que eu coloquei aqui, né, de garantir competitividade, de garantir assertividade na escolha, na otimização dos recursos, que muitas vezes são parcos, enfim, para se chegar a um melhor resultado em cada caso. Então, com isso, ficam aqui essas 2 dicas, e o plus seria essa dica da Ethos, para vocês acompanharem. De toda forma, eu já agradeço de antemão a oportunidade que estamos tendo todos aqui de aprender, né? Parabenizo o Supremo pelo projeto do Supremo Cast, e mais ainda pela escolha desse tema, que eu sou suspeito para falar, mas que todos vamos concordar que é relevantíssimo no atual cenário brasileiro. Então, com isso, fica aqui com muita gratidão, pessoal. Excelente, Gabriel. Anotei todas as dicas, e para quem está nos escutando, todas elas vão para o nosso blog. Toda sexta-feira a gente publica um artigo no blog do Supremo com todas as dicas do episódio, um resumo também de tudo que aconteceu por aqui. Para a gente terminar e eu passar a palavra para vocês darem um tchauzinho, eu vou indicar Crime e Castigo, de Dostoiévski, um livro muito sensacional, clássico. Acho que todo mundo deveria ler, especialmente advogados e estudantes de direito. É um livro que relata uma história de um delito, né, através da qual Dostoiévski aborda pontos importantes da psicologia criminal. Então fica aí a dica. Esse aqui, inclusive, eu comprei nessas feiras de livro que ficam nos shoppings por R$10, gente. Então fica aí a dica. Pessoal, muito obrigada pela participação nesse episódio número 88. Adoramos receber vocês, Camp e Gabriel. Palavras finais para a gente encerrar e a gente se vê também no próximo episódio. Bom, Carol, Chico, Gabriel, eu só tenho a agradecer, primeiro, o convite. É sempre uma honra participar do Supremo Cast, é minha 4ª participação, muito honrado com isso, e ainda mais participar ao lado do professor Gabriel Bulhões, de cuja obra, né, eu tive o prazer de estudar na obra dele, de preparar o meu curso, grande parte com base na obra do professor Gabriel Bulhões. Então, foi uma honra, foi um prazer imenso. E muito obrigado a todos que estão nos assistindo e estão nos ouvindo também. Um forte abraço e um beijo no coração de todos vocês. Gabriel? Muito bacana, pessoal. Queria dizer também, renovar aqui a gratidão, né? Enfim, o agradecimento geral por ter tido a oportunidade e por terem pautado esse tema que é tão importante, que eu sei que o Supremo se preocupa e que já ocupa, né, um papel aí de liderança nessas discussões, digamos, a nível nacional. E eu queria dizer também que há um primeiro momento, né, numa primeira vista, ao ouvinte que inicialmente teve esse contato agora com o tema, a primeira impressão pode ser de uma angústia, pode ser de algo que vai mexer com as bases, com as estruturas, ou até mesmo tirar, eventualmente, um advogado ou advogada da sua zona de conforto, né? Mas enxerguem isso como uma oportunidade, né? Como é um tema muito novo, não existem grandes especialistas, grandes bancas sedimentadas, e isso é uma oportunidade, é um oceano azul, é um novo nicho de mercado que se abre, tanto para empreender diretamente nessa situação, nos próprios casos, como para ser especializado ao ponto de ser subcontratado, né? Se abre aí um vasto campo de possibilidades para as outras carreiras. Então, muitos delegados, promotores e juízes que entendem de investigação, que se aposentam ou saem das instituições por qualquer forma, sob qualquer justificativa, que podem agora aproveitar sua expertise, né? Então, são novas transformações que vêm para somar, né? E, inclusive, com relação às outras carreiras, os que estão prestando concurso para delegado, para promotor, que já exerce esses cargos, enxerguem isso como a gente está se propondo aqui, como algo colaborativo, algo que veio para somar, algo que veio, como o professor Cristiano disse, para aumentar a qualidade, né, da prestação do serviço público da segurança, da prestação do serviço público da justiça criminal. Então, professor Cristiano, como eu disse, já conheci a sua obra que o precede, foi um prazer enorme estar aqui contigo. Agradeço de novo para o professor Bruno Zamprier. E Chico, Carol, também muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui dialogando. Mais uma vez eu digo, né, o Supremo Cast como uma ferramenta
de estudos do direito já muito bem sedimentada no Brasil, que eu acompanho, né, e eu faço questão de acompanhar, porque sei o alto nível da qualidade dos debates que aqui são travados. Então, por isso, meu muito obrigado. Excelente, obrigada, Campi, obrigada, Gabriel. Para quem quer saber, pessoal, o nosso site é aspremtv.com.br para se matricular no curso do Campi. Foi um prazer receber vocês, muito obrigada pelo debate e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.